Glória a Deus. Bom dia, amados e amadas do Senhor. Estão todos bem? Eu estou bem também, graças a Deus. Estava com saudades de estar ministrando aqui na nossa escola de líderes. Eu estive viajando alguns finais de semana, e por isso que você não me viu aqui. E eu gosto sempre de justificar dessa forma, porque nós que estamos levando adiante esse projeto da estratégia celular, do grupo de comunhão e crescimento, nós temos que estar envolvidos mesmo com essa escola. Porque aqui é que são tratados alguns detalhes que nós não podemos tratar no culto de quinta, nem no culto de domingo à noite. Essa escola é um culto para todos. Qualquer pessoa pode vir, não apenas líderes. Então eu quero incentivar você a convidar mais pessoas. Mas você que é líder, esse é o seu culto específico. Então você não pode faltar. Todos podem vir e alguns até podem deixar de vir. Mas você é a pessoa que sempre tem que estar aqui. Amém? Diga para o seu irmão, nós não podemos deixar de vir à escola de líderes. Amém? Nós vamos falar hoje sobre jejum, né? E eu sei que algumas pessoas aqui em nosso meio já têm essa prática de jejuar alguns dias, de jejuar algumas práticas, algumas coisas. Mas eu quero trazer alguns esclarecimentos. Eu me propus a estudar sobre esse assunto, porque vez por outra alguém me pergunta, Carol, faz 30 dias que eu não estou tomando refrigerante. E até quando eu devo ficar sem tomar? Outras pessoas dizem assim, eu me propus a fazer um jejum de 3 meses, mas depois de 1 mês e meio eu não aguentei e eu quebrei o jejum. O que é que eu tenho que fazer? Né? E essas perguntas, para mim, elas me estimularam a estudar para poder dar uma resposta mais clara às pessoas que perguntam. Porque até então, antes das perguntas, eu não tinha essas dúvidas, mas quando eu comecei a ser questionadas, eu passei a tê-las também. E glória a Deus pela palavra, pelo Espírito Santo que nos ajuda e nos ensina todas as coisas, porque Ele vem nos explicar, Ele vem nos ajudar, Ele vem nos esclarecer aquilo que às vezes está oculto aos nossos olhos. Então hoje nós vamos ver na palavra o que significa jejuar, a gente vai ver qual é o procedimento, como nós devemos jejuar, quando nós devemos jejuar. Nós vamos ver alguns exemplos práticos na Bíblia, né? A palavra não deixa muito claro algumas coisas, mas através de uma interpretação nós podemos inferir, né, como nós devemos fazer nos dias de hoje. Jejum não é um mandamento. Se você nunca jejuou, não se sinta condenado, porque assim, diferentemente do amor e de outras práticas, não foi algo que foi ordenado pelo Senhor Jesus. Mas foi algo que foi praticado na velha aliança, foi praticado pelo nosso mestre Jesus, foi praticado por Paulo, foi praticado e ainda é hoje por grandes homens da fé e que pode ser copiado. Essas boas práticas nós podemos copiá-las e alcançar os mesmos resultados que essas pessoas alcançam. Eu sou o Verbo da Vida desde 8 anos de idade e nosso ministério, diferentemente de outros ministérios, não apregou uma prática de jejum de púlpito, porque tem alguns ministérios, e você já deve ter visto nas redes sociais, que eles botam lá, vamos fazer um jejum, né, todo mundo junto, pelo Brasil, por isso, por aquilo. O nosso ministério não tem essa conduta, porque nós entendemos que essa não é uma ordenança de Jesus, mas é uma prática que ele teve e que nós podemos copiar para sermos bem-sucedidos, assim como ele foi. Você está entendendo essa primeira parte? Então, se você nunca jejuou, não se sinta condenado, porque não é pecado não jejuar. Mas existem muitos benefícios no jejum que nós podemos desfrutar nos dias de hoje. E é sobre eles que nós vamos conversar. Nós vamos entender algumas coisas que são bíblicas e algumas coisas que não são também dentro do jejum. Então, nós vamos conferir alguns textos e existe um livro do irmão Reagan chamado Guia Bíblico para um Jejum Equilibrado. Eu esqueci de trazê-lo aqui, mas eu vou postar a foto dele na minha página no Facebook. Você pode acessar, se você quiser visualizar a capa. Eu não sei se tem no nosso shop, não tem, Luciana já está me dizendo. Mas você pode procurar em outras livrarias e nós vamos ver também o que nós podemos fazer para trazer esse livro para cá. É um livro muito fininho e ele é um livro muito básico sobre esse assunto. E é bom porque vai nos esclarecer justamente essas dúvidas que corriqueiramente nós temos. Então essa ministração de hoje ela está sendo baseada nesse livro e em alguns outros estudos que eu fiz a respeito do jejum. Amém? Jejum não é um regime. Ninguém faz jejum para ficar magro, ok? Regime é regime, jejum é jejum. Jejum, ele não é uma maneira de você mostrar para Deus o seu sacrifício para que você possa ser aceito. Jejum não é uma maneira de você se tornar mais ungido. Jejum não é uma ferramenta para você competir.
Na verdade, competição não deve existir no nosso meio. Mas algumas pessoas, elas usam essa ferramenta do jejum ou para competir ou para barganhar. Senhor, por que isso acontece com fulano e não acontece comigo? Eu jejum, eu faço isso, eu faço aquilo e tal, eu estou andando em santidade, eu me consagro e parece que as portas só se abrem para aquela pessoa que aparentemente não faz nenhuma dessas coisas. E quando nós assumimos esse comportamento, nós estamos assumindo um comportamento semelhante aos fariseus daquela época, que achavam que pelo muito fazer chamariam a atenção de Deus, que achavam que pelos sacrifícios naturais, né, por aquilo que eles faziam, eles teriam a possibilidade de ganhar alguns pontinhos com Deus. Jejum não é uma maneira de você ganhar um ponto com Deus. Você já ganhou todos os pontos com Deus, possíveis e imagináveis, quando Ele decidiu salvar você através do sacrifício de Jesus. Então, o jejum não é uma forma de você ser aceito. Você não vai ser mais amado por Deus ou menos amado por Deus se você fizer jejum ou não fizer jejum. Você está comigo? Então, o que é de fato o jejum? Jejum, essa palavra, ela significa nos dicionários normais, no grego e também no hebraico, a mesma coisa, abstinência de comida. No sentido figurado, essa palavra significa privação ou abstenção de qualquer coisa. Então, nós entendemos no nosso cristianismo, no nosso ministério, que o jejum é você se abster ou se privar de qualquer tipo de prazer carnal, de qualquer tipo de coisa que deixe você sem viver uma vida moderada. Porque o jejum, biblicamente falando, ele vem para estabelecer equilíbrios em algumas áreas da nossa vida. Então, o jejum, ele não é regime, ele não é uma forma de você ser mais aceito por Deus, ele não é uma maneira de você se auto-justificar, fiz uma coisa errada, pedir perdão a Deus, não me senti perdoado, vou jejuar agora para ver se eu me sinto mais perdoado. Não é por aí que deve acontecer o nosso jejum. O nosso jejum é só uma forma que nós temos de nos privar ou de nos abster de algo que é prazeroso à nossa carne, que é prazeroso à nossa alma e que, atrelada à oração, isso vai nos trazer para um equilíbrio, para que a gente possa estar cada vez mais sensível à voz de Deus e cada vez menos sensível às nossas próprias necessidades. Porque eu percebo que pela palavra, tudo que Deus quer com a vida de fé é que a gente pare de olhar para o nosso próprio umbigo e comece a considerar os propósitos de Deus. E o jejum, ele vem como um recurso, ele vem como uma ferramenta para nos ajudar nisso. Eu percebi que grandes homens e mulheres de Deus, esses que realizam muitos milagres, que levantam paralíticos de cadeiras de roda, que eles curam cegos, que eles são usados por Deus nessas coisas que são extraordinárias, né? Eu não sei se você considera, mas eu nunca fui usada por Deus ainda para levantar um paralítico de uma cadeira de roda. Então, quando eu vejo uma pessoa que faz isso, isso me admira. Né? E eu sempre procuro saber o que é que aquela pessoa faz para chegar nesse nível de fé, nesse nível de unção, capaz de lhe dar uma coisa que ainda hoje, quando eu olho, eu me sinto um pouco impotente, mesmo tendo Deus dentro de mim, mesmo tendo a palavra, mesmo sabendo que Jesus cura. Mas tem algumas coisas que eu digo assim, meu Deus do céu, só você aqui. E às vezes eu não sei como proceder, porque assim como você, eu também estou crescendo. Você está comigo? E por que essas pessoas fazem tanto que torna elas diferentes de mim na prática, no exercício do ofício delas, mesmo a gente tendo a mesma palavra e o mesmo espírito? E a maioria dessas pessoas, se não todas, né, elas além de orar muito em línguas, além de terem um tempo de comunhão muito profundo com Deus, além de amarem a Deus acima de todas as coisas, além de lerem a palavra, porque se você ama a Deus, você ama a palavra. Não existe essa de você dizer que ama a Deus e nenhuma vez na semana você abre a sua Bíblia, se não for no culto ou no rema. Porque se nós amamos a Deus, nós amamos a palavra. Tudo que as pessoas fazem, além dessas duas coisas, é ter uma vida jejuada. E uma vida jejuada não é você jejuar 3 dias e depois nunca mais. Uma vida jejuada não é você escolher o dia que você vai ministrar e partir para aquele procedimento emergencial de orar em línguas, ler a palavra rápido, de começar, né, a se preparar como se a preparação fosse apenas para um único dia e de apenas um único dia. Uma vida jejuada é você ter uma vida moderada, é você ter uma vida equilibrada, é você ter uma vida onde nada te domina. É você ter uma vida onde você não diz, meu Deus, no céu tem que ter chocolate, porque senão eu nunca vou viver lá. Ter uma vida jejuada é você se autocontrolar. É você se autodisciplinar. Estou sendo bem redundante, né? Dizendo que você tem que se autodisciplinar para você ficar bem esclarecido. Sobre uma vida jejuada não é apenas um momento, um dia, ou quando o pastor convoca toda a igreja para um jejum no domingo pela manhã. Mas é você ter uma vida controlada em todos os aspectos, de maneira que você pode olhar para algo que antes era tentador para você e agora aquilo não é mais tentador. E é esse caminho que nós devemos percorrer. É isso que nós devemos fazer.
Deixa eu ler com você Êxodo, capítulo 34. Versículo 28. Enquanto você abre, deixa eu ler para você a definição, o que é o jejum para os muçulmanos, né? A gente tem visto muito na mídia sobre o Islã, e eles também têm a prática do jejum, e eles dizem o seguinte: para o Islã, o jejum é um dos 5 pilares e uma das formas mais elevadas de adoração. A abstinência de prazeres carnais e o evitar intenções e desejos malignos são considerados atos de obediência e submissão a Deus, bem como perdão dos pecados e os erros cometidos. Existe um mês chamado Ramadã, onde os muçulmanos jejuam durante este mês sagrado, do momento em que o sol nasce até o momento que o sol se põe. Os muçulmanos consideram o jejum um ato de fé e adoração a Alá, procurando suprimir seus desejos e aumentar a sua pureza e discernimento espiritual. O ato de jejuar juntos com uma comunidade global afirma a irmandade e a igualdade dos homens diante de Alá. Então, é basicamente o mesmo propósito que a gente tem quando a gente deve jejuar. Para eles, o mortificar a carne, para eles, o deixar de se alimentar por um período, deixar de fazer algumas coisas que são prazerosas à carne, dizem que eles estão adorando de uma maneira hiperintensa, porque eles são capazes de mortificar seus próprios desejos. Não é apenas uma adoração de dizer eu te amo, não é apenas a adoração de cantar uma música, mas é uma adoração onde você se mortifica e se controla e permite que a palavra deixe, né, a sua vida da maneira como Deus quer, e assim é um alto nível de adoração. Eles têm essa visão, e por isso que para eles não é difícil passar um mês inteiro jejuando da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, porque eles são dominados por esse conceito, eles são imersos nesse propósito, de que daquela maneira eles estão adorando intensamente ao Deus dele. Me admira saber, amados, que eles estão vivendo uma mentira como se fosse a maior verdade do mundo. E que muitas vezes nós somos detentores da verdade, nós conhecemos a verdade e estamos vivendo ela como se ela não tivesse nenhuma força. E aí nós encaramos um jejum, quando não como das formas que eu falei anteriormente, como se fosse uma obrigação. E a gente não entende que isso faz parte do trabalhar de Deus em nossas vidas. Como eu falei antes, não é um mandamento dito na palavra que nós temos que fazer. Mas se você assume essa prática, assim como Jesus assumiu, assim como Paulo assumiu, assim como Moisés assumiu, eu tenho certeza que você vai provar de benefícios espirituais que, vivendo uma vida desregrada, você não vai conseguir provar. Então, em Êxodo capítulo 34, versículo 28, diz assim. Todo mundo achou? Êxodo 34, 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Um outro equívoco do jejum, um outro erro, é você achar que só você se abster de algo, você já está jejuando de uma maneira que aquilo vai trazer um benefício espiritual para você. Porque o jejum por si só a abstinência, é só você se abster. Mas se você tem a intenção de, através daquele jejum, agradar ao Senhor, você precisa atrelar ele à oração. Moisés, ele ficou 40 dias sem comer e sem beber nada. Eu não sei você, mas eu nunca consegui passar um dia inteiro. Eu já passei 8 horas, né? Já passei até 10 horas, cheguei a ficar sem comer, mas 24 horas nunca consegui. Na verdade, também eu nunca me propus a isso também. Mas Moisés, ele teve o hábito, outras e outras passagens diz que ele jejuou também. E essa é a primeira que relata isso, que por 40 dias ele ficou sem comer e sem beber nada. Mas ele não fez isso na sua própria força, porque talvez, se ele tivesse feito na sua própria força, ele poderia ter tido um problema sério de saúde. Porque a gente não pode brincar com essa história de ficar muito tempo sem comer, não é verdade? Mas ele teve uma inclinação no coração dele para isso e diz que ali esteve Moisés com o Senhor. Então Moisés, ele não jejuou na sua própria força para obter algo natural, porque também é errado você jejuar para ter um carro, jejuar para ter uma casa, vou jejuar porque eu quero ter um neto, vou jejuar porque eu quero engravidar, vou jejuar porque eu quero ser promovido. Essas práticas, elas são abolidas pela palavra, elas não são bíblicas. Você está fazendo apenas uma obra humana na intenção de barganhar e ganhar algo de Deus que já está à sua disposição pela fé. Moisés, ele jejuou aqui porque ele precisava de um direcionamento.
Ele estava diante de um grande povo, e como é que ele ia ordenar e organizar esse povo? E para que ele estivesse sensível à voz de Deus e entendesse o que Deus queria dizer, ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Ele não comeu nada, ele não bebeu nada e ele esteve com o Senhor. Então, só o ficar sem comer não é suficiente para o nosso jejum ser uma consagração a Deus. Você precisa ficar sem comer a oração, atrelar as duas coisas. Você precisa ter aquele tempo de você se abster de algo e orar um pouco mais do que normalmente você ora. E eu sempre falo para o Celebrando que a gente tem o costume de jejuar junto, que o momento que você jejua algo e de repente você tem aquela vontade de comer aquilo ou de fazer aquilo que não está se permitindo fazer naquele tempo, você pode orar. E você, aproveitando aquele tempo para a oração, já é uma forma de você intensificar a sua vida de oração naquele período de jejum. Porque senão, amados, estaremos só fazendo uma coisa carnal e natural. Você entende? E é por isso que muitas pessoas jejuam tanto tempo e ficam com dor de cabeça. É por isso que as pessoas jejuam e quando saem do jejum elas estão estressadas, elas estão com raiva, porque elas querem engolir a cabeça de qualquer pessoa, porque elas estão ainda dominadas por aquela fome. Mas o jejum é para mortificar não apenas a vontade de comer, mas até essas necessidades que são básicas e físicas, mas que nós podemos viver sem elas, porque se não pudesse, Moisés e Jesus não teriam conseguido ficar 40 dias sem comer e sem beber. Mas porque eles conseguiram? Porque eles adentraram mais profundo na presença do Senhor. Porque eles atrelaram esse jejum à oração. Então, se você está apenas jejuando, ou passando o dia inteiro sem comer, ou você se absteve de alguma coisa, mas você não intensificou a sua vida de oração, talvez você não consiga o resultado que você está desejando. Porque vai chegar um tempo que você vai se acostumar e não comer naquele horário. Vai chegar um tempo que você vai se acostumar a não ter mais aquela coisa. Porque essa carne, ela é moldável. Você pode direcionar ela para onde você quiser. Você antes tinha dificuldade de se acordar cedo, aí agora arrumou um emprego e você se habitua a acordar cedo. O seu relógio biológico muda, você começa, tem um tempo que você paga um preço, mas depois a coisa entra na sua rotina. Então isso diz para mim, para você, que a nossa carne é fácil de se acostumar com algumas coisas. E se a gente não atrelar essa prática à oração, vamos estar fazendo algo que é puramente carnal e que qualquer pessoa pode fazer. Então, se você tem um propósito de discernir no seu coração aquilo que Deus tem para a sua vida e você quer fazer um jejum para você ficar mais sensível à vontade de Deus, para você estar mais aberto a entender o que Deus tem para a sua vida, você tem que atrelar a prática do jejum à oração. Porque enquanto você jejuma e ora um pouco mais, né, você vai jejuar de 9 às 15, por exemplo. E você tem um tempo do seu almoço e aí você fica sem almoçar. Mas não é só para ficar sem almoçar e ficar batendo papo. Não é só para você ficar sem almoçar e ficar estressado, irritado, porque não vai conseguir produzir bem, porque você não comeu naquele horário que você era acostumado a comer. Você vai tirar aquele tempo onde você iria dispensar atenção para uma refeição, para qualquer outra coisa, né, usando esse exemplo de comida, e você vai ter esse tempo de oração. E assim você vai começar a mergulhar mais nas coisas espirituais. E é como um exercício. Você começa leve e depois você vai aumentando aquela carga. E aumentando aquela carga, você vai sendo possuído mais do Espírito de Deus, de maneira que as suas necessidades físicas, elas ficam em segundo plano. A gente vai ver aqui que em Mateus 4 diz que depois de 40 dias, Jesus teve fome. Ele não estava tendo fome, não há um relato, um texto bíblico que ele estava tendo fome. Depois de 40 dias, teve fome. É como se Jesus tivesse se lembrado que estava 40 dias sem comer. Porque ele estava o tempo todo imerso na presença do Senhor. Porque ele estava orando e as coisas espirituais, para nós, são mais interessantes do que as coisas naturais. Quando a gente se envolve com a presença, quando a gente se compromete com a presença de Deus e com a vida de oração, a gente começa a não sentir mais o relógio passar, o tempo passar. A gente começa a não sentir mais algumas necessidades que antes eram necessárias, mas que agora estão em segundo plano. Porque prioridade é o tempo com Deus. Prioridade é a intensidade em oração. Prioridade é você mortificar esse desejo em você. E você fazer valer os desejos de Deus que você ainda está conhecendo. Você está comigo? Vamos comigo lá em 1 Coríntios 7. Versículo 5. Diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência.
Paulo está falando aqui a respeito dos casais casados que têm uma vida sexual ativa e que quando eles decidirem se privar disso, fazer um jejum desse tipo de coisa, que seja por motivo de se dedicar à oração. Mais uma vez, confirmando isso que nós estamos falando, que o jejum ele tem que ser atrelado à oração. Seja qual for a privação, amados, que você decidir fazer, se for por meio de um jejum, para se consagrar a Deus, sempre terá que ser atrelado à oração. E aqui, nesse caso, tem que ser por mútuo consentimento. Não pode ser a esposa querendo e o esposo sem querer, ou o contrário. Tem que ser a decisão dos dois e os dois se dedicarem à oração para fechar todo tipo de brecha ao diabo. Abre lá em Lucas. Capítulo 2. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, aqui vem trazendo para nós o motivo pelo qual nós devemos jejuar. Nós devemos jejuar para discernir a vontade de Deus, para saber como nos movermos dentro da vontade de Deus. Ana jejuava e orava no templo, ela adorava a Deus com jejuns e orações, para que ela tivesse conhecimento suficiente da parte de Deus de falar sobre o menino que veio para providenciar a redenção. Então, nós nos encontramos nessa fase. Estamos aqui anunciando Cristo. Estamos aqui, amados, neste mundo natural, vivendo como seres espirituais. E muitas vezes não conseguimos entender o que Deus tem para a nossa vida, como deve ser esse final de 2015, o próximo ano. A gente fica meio perdido sobre quais são os passos que nós devemos dar. Às vezes temos uma situação difícil no nosso GCC e a gente não sabe bem como lidar com aquilo. E parece que nada nem ninguém traz a resposta para você. Talvez seja o tempo de você determinar para você mesmo um período de jejum e oração, para que você possa saber exatamente o que falar e como se mover dentro da vontade de Deus para a sua vida. Foi por esse motivo aqui que Ana, mesmo sendo uma profetisa, ela adorava a Deus com Jesus em orações, para que ela pudesse saber o que falar, para que ela soubesse como se portar, como explicar, como evidenciar o reino de Deus que ela recebia por meio de informações proféticas mesmo, por meio do espírito de profecia que estava com ela. Então a gente não jejuma para ter coisas, nem para alcançar coisas nesse mundo natural, mas jejuamos para alcançarmos a vontade de Deus para a nossa vida, para saber como nos movermos dentro da vontade de Deus para a nossa vida, para termos realmente uma direção, e não é porque Deus precisa disso para nos dizer alguma coisa, mas é porque nós precisamos disso para ter o nosso ouvido aberto, para entender exatamente o que Deus quer dizer. Então o jejum é uma necessidade nossa, não é uma necessidade de Deus. Entende? É algo que nós precisamos fazer para que a gente tenha um plus, algo a mais. Você está entendendo? Não fazer não é pecado, mas se você faz, você vai ter um algo a mais. Se você faz, você vai saber se mover melhor na vontade de Deus para a sua vida. Se você faz, você fica mais aguçado no seu entendimento. Deus fala uma coisinha assim, você já consegue entender. Você não precisa de milhões de confirmações para dar um passo. Você não fica tendo necessidades naturais de coisas que são táteis, visíveis. Você começa a compreender o mundo sobrenatural de uma forma mais clara. Por isso que é bom nós fazermos jejum. Por isso que é bom nós termos um tempo para jejuar. Por isso que é bom a gente se disponibilizar para isso, mas com a intenção correta e com o entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Primeira coisa, atrelar ele à oração. Segunda coisa, nunca pelas coisas dessa terra, mas sempre pelas coisas que são do alto, por aquilo que nós precisamos compreender e entender de Deus. Algumas pessoas me perguntam, Carol, o que é que eu tenho que jejuar, né? E essa resposta é muito pessoal. Por quê? A Bíblia não diz o que nós devemos jejuar. Não ficou um mandamento prescrito, jejum em carne vermelha. Né, jejum isso, aquilo, outro. Não ficou nada prescrito para nós na Nova Aliança sobre esse ponto. A Bíblia diz que nós devemos jejuar, a Bíblia não. O que a Bíblia diz sobre o jejum é como nós devemos fazer o quesito, por exemplo. Se você vai jejuar, lá em Mateus nós vamos ler isso, diz que nós não devemos falar para todo mundo que estamos jejuando. Ela fala sobre um procedimento, mas ela não fala sobre o que nós devemos jejuar.
Então, quando as pessoas me perguntam isso, eu sempre digo para elas, olha, o jejum é uma privação, é uma abstinência. Se eu não gosto de refrigerante, não é jejum para mim jejuar refrigerante. Se eu só gosto de coisa, se eu só gosto de coisa salgada, não é jejum para mim jejuar coisa doce. Porque o jejum é um sacrifício. E no sacrifício, alguma coisa tem que morrer. A sua carne está sendo mortificada. A sua vontade está sendo mortificada. Então, você vai jejuar aquilo que para você é difícil, aquilo que para você é muito prazeroso, aquilo que toma o seu tempo, o que é importante para você. É o que mais toma seu tempo. A que mais você se dedica, né? Naturalmente falando nas coisas aqui dessa terra. Algumas pessoas precisam jejuar não apenas comida, mas também o sono, porque além de dormir as horas que são necessárias, elas são meio que apegadas à preguiça e à vontade de ficar ali sem nunca se levantar. E você precisa jejuar o seu sono. Outras pessoas precisam realmente jejuar a comida, porque elas comem além do que o corpo delas é necessário. E como eu falei, a nossa carne ela se acostuma e o estômago é um músculo que ele vai se adequar à comida que você bota dentro dele. Se você se acostuma a comer muito, ele vai ficar um pouco mais largo, maior, para caber tudo que você bota para dentro. Não quer dizer que é o que você precisa. Algumas pessoas, elas dizem, eu não vivo sem chocolate, eu não vivo sem refrigerante, eu não vivo sem isso, eu não vivo sem tomar café da manhã, eu não vivo sem isso. Tudo que você coloca essas palavras, como se houvesse uma dependência, como se fosse um vício, talvez sejam coisas que você precisa jejuar, para que você venha chegar no equilíbrio, para que você venha chegar naquilo que você deseja. O rei Dário, lá em Daniel, deixa eu lhe dar a referência. Daniel 6:18, né, quando Daniel foi para a cova dos leões, o rei Dário, ele tinha um coração grato a Daniel, ele amava Daniel, gostava de Daniel, e ele não estava feliz com aquela decisão de ter que mandar Daniel para a cova. Mas Daniel foi, e ele fez orações de intercessão e jejum, diz isso lá em Daniel 6:18, diz que ele jejuou, dormia ouvindo instrumentos musicais, porque naquela época tinha-se o costume das autoridades, enfim, de qualquer que tivesse muito dinheiro, dormir ouvindo música, e as pessoas ficavam lá tocando a música para eles poderem dormir. E ele jejuou isso, porque para ele era algo que era costumeiro, todos os dias se dormia daquela forma. Então, naquele momento que ele foi fazer a oração, né, ficou a noite acordada para ver se o leão ia comer Daniel ou não, ele fez essa prática do jejum. Então, é algo muito pessoal, né? E você vai ou obedecer à direção da sua liderança, se ela disser, vamos todos jejuar aqui refrigerantes. Aí, todos jejuam refrigerante. Carol, esse refrigerante não é algo para mim. Aí você pode conversar com o seu líder e ver uma outra coisa de jejum para você. Ou então, você vai escolher algo que para você é muito difícil abrir mão daquilo. E aí, abrindo mão daquilo, você vai estar realmente consagrando aquela área ao Senhor. Senhor, isso para mim é muito difícil, mas eu estou aqui abrindo mão disso por você, porque eu entendo que mortificando a minha carne nessa área, eu vou ganhar um pouco mais de sensibilidade para entender os teus propósitos para a minha vida. É dessa forma. E aí você junta isso com oração e a resposta vai chegar para você. Amados, eu tenho experiências dessa forma e é diferente, até quando eu vou mesmo estudar para dar aula, por exemplo. Quando eu estudo sem jejuar e quando eu vou estudar depois de um período de jejum, como parece que as letras elas ficam mais claras para mim, as definições ficam mais coerentes e eu consigo saber exatamente como que eu vou falar com aquela turma, como que eu vou chegar no coração delas. Eu já tive essa experiência de dar aula fazendo jejum e dar aula sem jejuar. Eu não estou dizendo que isso vai gerar uma doutrina e tem que ser feito sempre dessa forma. Eu estou compartilhando o que eu tenho vivido. E essa experiência, amados, de jejuar algumas coisas que são lícitas, que não existe nada de errado, mas que você escolhe abrir mão disso, para que você fique um pouco mais sensível à voz de Deus, traz para mim, traz para nós muitos benefícios. E nós podemos investir nessa prática. Amém? Abre lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 7. Eu vou ler para você na versão amplificada. Ache aí. Diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, de covardia e de escravidão, de bajulação ou medo. Mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor, de mente calma, diga de mente calma, diga bem equilibrada, de autodisciplina e de autocontrole. Essa versão amplificada, ela estende um pouco mais o significado para a gente, né? Que moderação é você ter autodisciplina, é você ter um autocontrole, é você ter uma mente equilibrada.
Não é uma mente desesperada por comida. Não é uma mente que tem que dormir 14 horas por dia. Não é uma mente que diz como as coisas têm que ser. Mas é você que controla a sua mente. Então, o objetivo do jejum, por isso que ele foi colocado na Bíblia, é para nos incentivar a viver uma vida equilibrada em todos os sentidos. Para que a gente possa, né? Quem, amados, não conhece, porque eu creio que em nosso meio não existem pessoas assim, mas aquela pessoa que passa o dia inteiro no Facebook. É um desequilíbrio. Perdão, é 2 Timóteo 1,7. Perdão, eu falei 2, não foi? 2 Timóteo 1,7. Aí eu li na versão amplificada. Quem de nós não conhece alguém que é viciado nas redes sociais? Né? Que quando perde o celular não pensa nem na agenda, mas pensa nos contatos do Face, naquilo que não vai ter em casa e essas coisas. Fica logo desesperado. São coisas, amados, que são lícitas. Nós podemos, esse avanço da tecnologia, ele tem que ser utilizado por nós, mas de forma equilibrada, de uma maneira que isso não poupe o seu tempo com Deus, de uma maneira que isso não roube o seu tempo com a sua família, de uma maneira que isso, amados, não interfira nos seus princípios e nas suas prioridades. E é isso que o apóstolo Paulo está indicando aqui a Timóteo. Deus lhe deu um espírito de moderação, para que você seja autocontrolado, para que você diga, não, eu posso, mas eu não quero. Eu posso fazer isso, mas eu não quero fazer. Não é a hora para fazer. E não para que você seja dominado pela vontade de comer, pela vontade de beber, pela vontade de estar o tempo todo no mundo virtual, pela vontade de estar o tempo todo usando a sua língua e tagarelando e falando e reclamando. São coisas que nós podemos dominar. Sabia que tem pessoas que têm que jejuar realmente o falar muito? Porque elas falam tanto, elas não constroem nada e terminam reclamando o tempo todo. Então, um jejum para nós não é apenas uma abstinência de comida, mas é uma privação naquelas áreas que nós somos um pouco descontrolados, né? Falando um pouco de mim, por exemplo, eu não tenho dificuldade hoje de fazer um jejum de refrigerante. E eu só me dei conta disso quando eu fui lá para os Estados Unidos esse ano, porque lá a maioria dos restaurantes é refil. Você paga uma vez só, e tem alguns que você pode passar o dia, ir lá encher e passear, andar, depois você volta lá de novo e enche, né? E eu me dei conta de que para mim não era algo mais que me dominava, porque várias vezes a gente saía para comer e eu pedia uma água. E eu nem estava de jejum de refrigerante. Mas eu não tinha mais aquela necessidade de, porque eu vou comer carne, tem que ter refrigerante, porque eu vou comer isso, tem que ter refrigerante. Né? Mas já houve um tempo onde eu tinha dificuldade, onde eu estava fazendo um jejum de refrigerante, fui à praia, e pense como foi difícil tomar uma água gelada na praia. Né, que a gente geralmente está acostumado a tomar o quê? Coca-Cola, né? Naquele sol escaldante, né? Então, por um tempo é difícil, mas depois você vence aquilo e aquilo não se torna algo mais difícil para nós. E aí, quando você vence aquilo, aí você já pode passar para um outro estágio. Mas eu ainda tenho dificuldade de me controlar com relação a coisa doce. Eu como além da conta, nesse sentido. E eu preciso sempre estar me controlando. Entende? Porque, às vezes, eu até brinco, né? Quando eu vejo, eu fico emocionada, né? Chega, meus olhos brilham. E não é interessante que seja assim. É interessante que eu consiga controlar essa vontade. Você entende que são coisas que são lícitas, mas que nós podemos nos dominar, que nós podemos assumir um estágio em Deus, onde a gente pode dizer, Senhor, eu estou aqui e o sono não me domina, o doce não me domina, a vontade de fazer isso não me domina, a vontade disso aqui também não me domina. Eu posso me controlar em todas as coisas, porque você deseja que eu tenha uma mente equilibrada, que eu tenha uma mente moderada, que eu tenha os meus desejos só em você. Então, para chegar nesse equilíbrio, às vezes precisamos ir para o outro extremo. Você gosta tanto disso, experimente ficar tanto sem isso, aí você chega no equilíbrio de poder utilizar aquilo quando é necessário ou até quando não é necessário. E é sobre isso que Paulo fala aqui com Timóteo. Outra pergunta que as pessoas me fazem, Carol, como é que eu devo jejuar? Vai lá em Mateus para a gente conferir. Mateus, capítulo 6. Do 16.
Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, a nossa prática de jejum, salvo quando é coletiva, né, quando o pastor disser assim, olha, domingo que vem a gente não vai tomar café, a igreja inteira, quando chegar aqui todo mundo vai saber que a maioria das pessoas sem tomar o café. Né? Ou quando vem lá no seu estudo a instrução para jejuar por uma semana, ou fazer um dia de jejum, né? É um jejum coletivo. Mas quando é algo que você propõe no seu coração, ou que Deus fala com você, né, não é saudável, de acordo com a palavra, não é bíblico, que você fique anunciando para todo mundo que você está fazendo jejum. Porque isso, amados, exalta o nosso ego para a gente achar que porque nós fazemos jejum somos mais importantes do que aqueles que não fazem. E a palavra não diz isso. Outra coisa também, as pessoas elas querem estar o tempo todo tornando isso uma obra de justificação. E elas ficam meio que tristes e penalizadas e fazendo aquele teatro porque estão jejuando para que todos saibam que elas estão jejuando. E Jesus diz, olha, se o seu interesse é esse, você já recebeu sua recompensa, que é o aplauso dos homens e as pessoas saberem que você está fazendo isso. Aí ele diz, quando você jejuar, você continue agindo normal como se nada tivesse acontecido. Porque é uma coisa particular entre você e Deus. Entende? Porque às vezes nós estamos, né, numa mesa, e a gente vê aquela pessoa com aquela cara de triste, diz, não me ofereça isso, não, nem passe na minha frente, nem... É exatamente isso, Jesus diz que não é para fazer. Entende? Esteja autocontrolado, né? Esteja disciplinado, com a mente equilibrada. Qualquer um pode comer na sua frente, você não vai comer porque você não quer. Qualquer um pode fazer isso na sua frente, você não vai fazer porque você não quer fazer. E se você quiser, você vai lá e faz, sem nenhum problema. Ok? Porque às vezes assumimos essas posturas e se configuram como obras para apresentar alguma coisa aos homens. E nisso nós pecamos, se nós jejuarmos dessa forma. É melhor que não jejuem, para ser desse jeito. E outra coisa também, vai lá em Daniel 1. Se a pessoa jejua da forma correta, ela não vai ter essa cara de cansado, de acabado, de faminto, de morto de fome, porque está jejuando, porque Daniel, ele jejuou algumas coisas e diz que a aparência dele era melhor do que a de todos aqueles que comiam tudo. Então, se você atrela realmente o seu jejum à oração, você não vai ficar desfigurado, não vai ficar com cara de quem não comeu nada. Daniel 1, vamos ler a partir do 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça como rei, para com o rei. 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes para comer e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Você entendeu o que nós lemos? Daniel ele tinha a opção de se alimentar como todo mundo se alimentava.
Mas ele e os amigos resolveram firmemente não se contaminar com aquelas finas iguarias. Deus deu graça a ele e favor diante dos homens. Foi autorizado que ele se alimentasse daquela forma. E os chefes dele, né, ficaram na dúvida. Será que você não vai ficar mais abatido se você só comer legumes? Porque o seu corpo precisa de outras coisas. Será que você não vai ficar mais contristado, com aquele semblante triste, né? E ele disse, vamos fazer uma experiência. Depois de 10 dias, os chefes dos eunucos perceberam a diferença. Quando chegou o tempo de levar para o rei, além de perceberem algo físico, algo visível, que eles eram aparentemente mais bonitos, que eles eram mais robustos, que eles eram até melhores, ainda descobriu-se que eles eram mais sábios, mais inteligentes, não apenas mais sábios e inteligentes, mas 10 vezes mais. Porque o tempo que eles jejuaram, o tempo que eles se privaram de uma coisa que era lícita, de uma coisa que poderia, que não tinha problema nenhum, o tempo que eles se abstiveram daquilo, eles estiveram se dando em oração. E Deus recebeu aquilo. Deus entendeu que eles estavam querendo buscar mais e compartilhou com eles as profundezas, e compartilhou com eles os dons de sonhos e visões, e compartilhou com eles dons, coisas preciosas que só se acham nos céus, mas que nós podemos puxar essas coisas para a terra através de uma prática, quando a gente dá um passo a mais. Sabe quando você está na sua empresa e todo mundo faz aquele trabalho para o qual foi contratado, mas você se destaca porque você faz algo a mais? Quando tem uma oportunidade de promoção, quem é que vai chamar? Aquela pessoa que sempre faz algo a mais. É mais ou menos isso com o jejum. Se você não fizer, não é pecado, porque não é uma ordenança. Mas quando você faz, é algo a mais que você apresenta. Não para ser escolhido, porque você já foi. Não para ser justificado, porque você já foi. Não para ter algo aqui nessa terra, porque você já tem. Mas para que você possa discernir as coisas espirituais. E isso, amados, vai nos fazer sair na frente diante de todas as pessoas que estão conosco neste mundo. Porque as pessoas do mundo não conseguem discernir o espiritual. Mas nós que somos a igreja, temos que discernir o espiritual. Para nós isso tem que ser comum. E nós não podemos viver naturalmente aqui nesses dias, nos dando ao luxo dos prazeres da carne, porque essa vida é muito curta, né? E muitas pessoas usam esse slogan para viver de qualquer forma. Mas é justamente porque essa vida é muito curta que a gente não pode viver de qualquer forma, porque passa rápido. E a gente tem que viver da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que está na palavra, de acordo com aquilo que é dito. Então, se quisermos, amados, termos destaque, não vamos tentar na nossa própria força, no nosso próprio braço. Mas vamos atrelar essas práticas que são verdadeiras ao jejum, leitura bíblica, oração. E com certeza nós vamos chegar em lugares mais altos nessa terra, lugares de reconhecimento, entende? Porque vamos aprender as coisas diretamente com o Espírito, que foi o poder que gerou tudo aqui nesse mundo. Vamos aprender as coisas diretamente com Deus. E o fato de você mortificar a sua vontade, o fato de você mortificar o seu desejo, o fato de você fazer morrer aquilo que para você era impossível, vai lhe trazer para o equilíbrio da palavra. E assim você vai conseguir tomar decisões com mais certeza, tomar decisões com mais segurança. E é por isso que o jejum é uma prática incentivada. Amém? Outra coisa, algumas pessoas dizem assim, vamos ler isso lá em Mateus. Mateus 4... Versículo 2, diz assim, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus estava ali imerso na presença de Deus, as necessidades naturais, fisiológicas dele foram colocadas em segundo plano, porque ele estava tão imerso no sobrenatural, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Foi aí que ele começou a ser tentado, né, pelo diabo, você conhece a história. Algumas pessoas dizem assim, eu vou jejuar o café da manhã do domingo, então eu tenho até 23h59 do sábado para comer tudo o que eu quiser. Aí come um boi, mas comer um boi no sábado não faz parte da sua rotina quando você decide jejuar no domingo, quando você não jejua no domingo. Então a ideia é que a gente jejue dentro da nossa rotina. Se você normalmente janta às 8 horas e você vai jejum no dia seguinte, você continua jantando às 8 horas. E tem que ser o jejum no dia seguinte. Porque senão não é sacrifício. Senão não é mortificar a sua carne. É só você querendo oferecer uma obra. É só querendo você se justificar aqui na sua mente. Ou então, você chegar, e eu já fiz muito isso,
né? Você jejua chocolate por um tempo, aí depois você diz, quando acabar esse jejum, eu vou deitar numa banheira de chocolate. Eu vou comer chocolate disparadamente. Mas nós vimos que isso não é certo. Porque o objetivo do jejum não é chegar no equilíbrio. Então, quando encerrar o período do jejum que eu estou fazendo chocolate, eu tenho que olhar para o chocolate e ele não tem que nem me assanhar. Entendeu? Eu tenho que estar equilibrada. Se eu quiser comer, eu como. Se eu não quiser, eu não como. Eu não posso ser dominada por essa vontade, porque eu já controlei ela por meio do jejum. E muitas vezes nós jejuamos nessa intenção, né? Então, por que às vezes acontece assim? Porque a gente não atrela ele à oração. Às vezes a gente jejua aqui na igreja, né? E a gente fica até 5 horas sem comer. E aí quando sai, cada um desesperado saindo para casa para comer, as paredes, os móveis, comer tudo, né? Porque tá cheio de fome. É porque ainda nós não chegamos nesse estágio, que nós estamos caminhando juntos para chegar nele. De poder mortificar tanto a nossa vontade. Porque você entende que não tem como compensar. Como Jesus, depois da tentação, né? Depois que ele colocou o diabo no lugar dele, ele foi servido por anjos, né? Ele teve à disposição dele tudo o que ele queria, né? E eu fico pensando, como é que se compensa um jejum de 40 dias? Não tem como ele sair desesperado querendo comer o que ele não comeu em 40 dias. Você está entendendo? Então, quando a gente sai de um jejum de 8 horas, a gente não pode sair desesperado querendo comer aquilo que a gente não comeu naquela hora. Porque é interessante que no período de jejum, você esteja tão atrelado à oração, você esteja tão imerso no sobrenatural, na vontade de Deus, que aquela vontade de comer morra. E quando você sair de jejum, você vai comer aquilo que for servido. Mas não ser uma coisa desesperada, porque senão onde é que está o equilíbrio nisso? Se o objetivo do jejum é que a gente tenha uma vida equilibrada em todas as áreas. Em nenhuma área, né? Então nós precisamos entender que a gente jejuma no objetivo de discernir aquilo que Deus tem para a nossa vida. De maneira equilibrada, a gente possa controlar a nossa mente, a gente possa ter uma disciplina, a gente possa viver uma vida completamente equilibrada, assim como Jesus. E se a gente puder comer, ótimo. Também se não puder, você vai aguentar mais um pouquinho. Não pode ser uma coisa só da sua alma e só do seu corpo. Você tem que envolver o Espírito nisso, de tal forma que o Espírito lhe possua e que essas necessidades fiquem realmente em segundo plano, que você não sinta elas. Agora, isso acontece como, Carol? Com a prática. Isso acontece com o exercício. Eu não estou perfeita nisso. Né? Como eu falei no início, eu vim aqui compartilhar algumas respostas de perguntas que eu recebo quase que toda semana. Né? Algumas pessoas dizem, Carol, eu propus no meu coração jejuar 30 dias. Né? No 15º, eu quebrei o jejum. O que é que eu faço? A proposta no coração não é de jejuar 30 dias. Então, no 16º dia, você começa a contar 30 dias. Porque o propósito não era 15, era 30. Né? E o que eu fiz não valeu. Amados, quem vai dizer se valeu ou não é Deus. E você se avaliando. Uma outra pessoa não pode chegar e avaliar uma coisa que é particular entre você e Deus. Entende? Então, por isso que o jejum, querendo ou não, é uma coisa muito pessoal, mas que a gente pode ver pela palavra uma forma de proceder. E a gente pode entender pelos exemplos que foram dados como é que a gente pode copiar e como é que nós podemos fazer. Quando que eu tenho que jejuar, Carol? E eu digo sempre que, vou falar da minha experiência, né? E Jesus aqui, ele jejuou, Moisés também, para poder discernir um pouco mais da vontade de Deus para a vida deles. Você pode jejuar quando você quiser. Não só quando o pastor convocar, não só quando vier lá na instrução do líder para você jejuar. Você pode determinar para você um período de jejum, entende? Quando você quiser discernir algo mais profundo em Deus, quando você está passando por alguma provação e você não sabe como lidar, você não sabe como resolver aquilo, e você está com a sua mente tão agitada, tão desequilibrada, tão desesperada que você não está conseguindo entender o que Deus está dizendo. Aí você pode chamar você mesmo para um jejum. Você pode jejuar quando o pastor convocar toda a igreja para um jejum, né? Para um momento, né, de jejum coletivo. Você pode jejuar quando você precisar de um pouco mais de sabedoria, porque às vezes nós pedimos sabedoria a Deus, mas parece que a coisa fica aqui, mas não sobe para cá. E o jejum também para nos entender, é isso aqui, entender o que está aqui dentro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O jejum é para a sua mente conseguir discernir aquilo que está aqui. Porque aí a sua mente vai deixar do lado as necessidades carnais, as vontades dela que consomem ela e ficam fazendo barulho o tempo inteiro, de maneira que você não consegue entender o que Deus diz. E você vai ficar liberado disso para ter espaço e ter discernimento para ouvir a voz de Deus para a sua vida. Então você que vai determinar o período que você tem que jejuar, ou a sua liderança, por uma direção de Deus, vai dizer, olha, vamos todos jejuar junto, essas coisas, entende? Não para ter uma aprovação dos homens,
mas porque talvez esteja se precisando discernir exatamente o que é para ser feito naquele tempo e para entender exatamente a vontade de Deus. Então, são esses motivos, né, são nesses momentos que nós devemos ser estimulados a jejuar. Por quanto tempo nós devemos jejuar? Você também que vai determinar, de acordo com aquilo que Deus coloca no seu coração. Tem pessoas na Bíblia que elas jejuaram 40 dias e 40 noites, outros foram 7 dias, outros por 3, outros jejuaram do nascer do sol até o pôr do sol. Então, você que vai propor no seu coração. Agora, lembre-se que o objetivo é você ser equilibrado nessa área que você está jejuando. Então, você sabe o tempo que você vai levar para ser equilibrado nessa área que você está jejuando. Às vezes, nós só percebemos que chegamos ao equilíbrio nisso quando chegamos diante de uma oportunidade e a gente não faz mais questão daquilo. Antes, você não vivia sem aquele negócio, mas agora você consegue. Nem fede, nem cheira, sabe? Essa expressão. Você pode viver com e pode viver sem. Então, o objetivo é que a gente chegue nesse equilíbrio. Então, você vai determinar para você esse tempo. Agora, se no seu coração, cara, no meu coração veio por 30 dias, atrele isso à oração. Quando passar os 30 dias, se controle. Para que você não venha colocar para baixo os 30 dias do seu sacrifício, porque você saiu desesperado, querendo comer tudo, querendo fazer tudo aquilo que não podia, e por aí vai. Porque você chegou no equilíbrio. Amém? O irmão Reagan, ele fala nesse livro dele que eu indiquei para vocês, sobre você ter uma vida jejuada, né? E eu quero encerrar com isso. A gente lá em Juízes 13, abre lá comigo. Jesus, ele teve uma vida jejuada, mas a gente vai só olhar hoje a de Sansão. Vai lá em Juízes 13. Eu acredito que a maioria de vocês aqui sabem quem é Sansão, né? Sansão, aquele homem forte que tinha um cabelo bem grande. Você vai marcar aí, você vai ler. Eu não vou ler por conta do nosso tempo. Mas você vai depois estudar hoje em casa. Juízes 13, 14, 15 e 16. Só para você entender um pouco sobre a história de Sansão. Deixa eu explicá-la para você. Sansão, ele era filho de Mordecai. Não tem o nome da mãe dele na Bíblia. Mas quando ela estava grávida, ela viu um anjo. E um anjo falou sobre o propósito da vida de Sansão, né? E ele disse que tinha que ser consagrado, tanto Sansão quanto a mãe de Sansão, enquanto ela estava grávida. Porque eles fizeram um voto chamado voto de Nazireu. Nazireu significa separado, consagrado. E nessa época aqui na Bíblia, os nazireus eram pessoas que deixavam o seu cabelo crescer, eram pessoas que não comiam carne e nem bebiam vinho. E o anjo do Senhor disse que tinha um propósito muito grande na vida de Sansão e que a esposa de Mordecai tinha que se abster dessas coisas na gravidez e Sansão, quando nascesse, tinha que ser educado para ter uma vida separada, uma vida de nazireu. Era um voto que era feito, né, para ter uma vida realmente consagrada. E essa vida de Sansão era a vida jejuada, né? Ele não podia fazer nenhuma dessas coisas. E essa vida jejuada que Sansão teve trouxe a ele uma sensibilidade para o sobrenatural, de tal forma que ainda no Velho Testamento ele fez coisas que, mesmo sendo numa antiga aliança, numa aliança inferior à nossa, foram expressões de milagres muito grandiosas. Se você continuar lendo o texto, se não me engano, no capítulo 14, diz que ele conseguiu rasgar um leão inteiro. Diz que o Espírito do Senhor se apossou dele e ele conseguiu rasgar um leão. Sabe quando você rasga um papel, um pedaço de tecido? Ele fez isso com um leão. Então, quando nós dizemos assim, Senhor, eu quero tanto que o Seu Espírito venha sobre mim, sobre nós, Ele já está dentro de nós. Mas essas visitações expressivas e a gente ser realmente possuído pelo Espírito de Deus, é por meio de uma vida realmente autocontrolada e equilibrada, segundo a palavra. É de você ter uma vida jejuada. Não apenas de você fazer alguns períodos, mas de você poder chegar ao equilíbrio em cada área da sua vida. De tal forma que você tem esse autocontrole. E esse autocontrole faz com que você se entregue totalmente a Deus. Porque só você mergulhando em Deus, você consegue autocontrolar.
E aí você fazendo isso, você pode realmente ser possuído, assim como a gente vê que Davi foi possuído, que Sansão foi possuído, que Jesus, ele estava aqui, ele conseguiu cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Por quê? Ele tinha uma vida jejuada. Jesus jejuava as multidões. Sabe, amados, nós estamos indo para a televisão e a gente vai começar a se acostumar um pouco mais com os milhões. Porque ainda que não tenha milhões aqui, tem milhões nos assistindo. Entende? Mas haverão momentos que não só a liderança, mas você que está aí vai ter que jejuar um pouquinho isso para poder estar com o Senhor. Você acha que não era confortável para Jesus estar no meio das multidões, sendo aclamado, sendo adorado, sendo o tempo todo mundo servindo a Ele, beijando os pés, fazendo tudo, né? Mas ele jejuava aquilo para estar com o Pai. Ele organizava o tempo dele de uma maneira equilibrada, de forma que ele cumpria o propósito, sem ferir os princípios que Deus tinha para ele, o relacionamento que ele tinha com o Pai. Então, Sansão, ele foi possuído pelo Espírito de Deus, e a força dele, aquilo que Deus tinha depositado nele, pelo voto que ele tinha sido feito através dos seus pais, ele conseguiu fazer coisas que, né, imagina, você rasgar um leão com as suas mãos. Imagina, né, a gente até comentou com isso uma outra ministração, com a questão de jumento, você derrubar 1000 pessoas, você só girar e todo mundo vira chão. Ele pegou 300 raposas, tocou fogo no rabo delas e jogou no exército do inimigo, no campo lá dos filisteus, para queimar tudo. Então ele fez coisas que eram muito expressivas para uma realidade humana e natural. Mas porque ele tinha uma vida jejuada. Então, se nós quisermos realmente entrar nesse sobrenatural que foi dispensado para nós hoje aqui na hora do louvor, nós precisamos ter uma vida jejuada. Não só fazer alguns períodos da maneira certa, mas você ter uma vida sempre procurando se podar, procurando estar moderado em todas as coisas, optando pelo sim, optando pelo não, sem ser controlado pelas vontades, pelo impulso. Quantos de nós, amados, que não já fomos controlados pelo impulso em algumas vezes? O impulso de fazer, o impulso de comer, o impulso de beber, o impulso de fazer isso, o impulso, controle os seus impulsos. Isso é você viver uma vida jejuada. Outra coisa, às vezes você substitui, já aconteceu isso comigo. Quando eu comecei a diminuir o refrigerante, na intenção de não tomar mais, né, eu substituí por chá. E glória a Deus pelos livros do irmão Reagan, porque parece que eles são escritos só para nós mesmos, né? Às vezes eu digo assim, parece que o irmão Reagan está pregando só para mim. E eu fui começar a ler esse ano, no início do ano, o nome de Jesus novamente. E ele diz, uma vez eu comecei a jejuar refrigerante e eu comecei a substituir por chá gelado. Que tipo de jejum é esse que você substitui por alguma outra coisa? Você não está fazendo morrer o desejo. Você encontrou um paliativo para estar ali. E essa forma também não vai levar você a uma consagração. Não vai levar você a cumprir o resultado, o objetivo daquilo. Então, são só algumas coisas para esclarecer e nos estimular a essa prática, que é da vontade de Deus, embora não seja uma ordenança. E para que a gente possa agora estar fazendo da forma correta. Para que a gente possa estar alinhando o nosso jejum de acordo com aquilo que está na palavra. E antes de tudo, decidir viver uma vida consagrada. Não precisamos fazer nenhum voto no dia de hoje. Não precisamos fazer esse voto do nazireu, como é dito aqui, nem deixar o cabelo crescer, ou raspar a cabeça, ou fazer qualquer outra coisa. Isso não é necessário. Entende? O que Deus quer é a nossa obediência, não esses sacrifícios. Mas se você decide jejuar algo, é bom que você faça da maneira correta, porque senão vai ser só uma obra humana e não vai atingir o objetivo que Deus deseja para a nossa vida. Amém? Então diga para o seu irmão, uma mente equilibrada, uma vida moderada, uma vida jejuada, só depende de você. Amém? Glauber vai trazer a palavra de dízimos e ofertas. Amém? Paz, queridos. Vamos abrir aqui em